E aí, pessoal da tribo, no vídeo de hoje nós vamos ver o OpenVIS, que é o Open Vulnerability Assessment System, que é uma ferramenta de código aberto para a realização de varreduras de segurança e testes de vulnerabilidade em redes, sistemas operacionais, aplicativos e qualquer outro dispositivo que você possua. A principal característica do OpenVIS é ele ser considerado um fork, né, ou uma derivação do Nessus, que deixou de ser gratuito ali em 2005. Ele faz parte do projeto da Greenbone Vulnerability Management, GVM, que foi anteriormente chamado de OpenVIS Framework. Então, o que ele faz? Ele vai escanear redes inteiras ou hosts específicos em busca de vulnerabilidade conhecida. Ele possui mais de 50 mil testes de vulnerabilidade, chamados de NVTs, Network Vulnerability Tests, e eles são atualizados diariamente. E vai identificar falhas como serviços expostos, né, desnecessariamente, software com versões vulneráveis, configurações inseguras e o CVE, né, que são vulnerabilidades conhecidas em sistemas Windows, Linux e appliances. Então, nós vamos ver como é que você faz a instalação e configuração do OpenVIS para escanear a sua rede e ver alguns usos deles interessantes. Para iniciar a instalação aí do OpenVIS, eu dividi a tela aí com o script de instalação, que fica na parte aí da esquerda, e o terminal SSH. Se você não tem um servidor Ubuntu instalado, dê uma olhadinha no card aí para poder ter essa máquina pronta. Então vamos limpar a tela aqui e vamos fazer o primeiro cadastro aqui de usuário, que é o usuário GVM. Então eu sempre vai copiar da janela aí da esquerda, copiando aí na janela do terminal SSH. Vamos ajustar também os usuários correntes. Então, precisa aí de uma senha, a senha do seu próprio usuário, que você está fazendo essa configuração. Lembrando também que eu vou deixar o link desses scripts de instalação no nosso blog lá da Tributech. Então, não fique preocupado que essas informações vão estar lá também. Vamos agora ajustar, né, as variáveis de ambiente que é necessária para essa instalação. Ele dá uns links aí que se você abrir, vai lá para a Wikipedia, só para saber alguma definição, se você tem interesse. Então, para a gente não, vamos continuar aí lendo aí o script e fazendo essa instalação. Então, vamos fazer as exportações do path, lembrando também que se você sair desse terminal, você vai ter que reaplicar de novo. Então tenha cuidado aí. Então toda essa instalação eu vou fazer sempre na mesma tela do terminal SSH. Se eu mudar, aí essas exportações vão ser perdidas. A não ser que você coloque esses comandos aí na profile. Então é só ir copiando com atenção, não deixe de pular nenhum passo desse, porque aí pode complicar e dar problema na instalação. Vocês vão ver que vai dar alguns probleminhas, mas eu vou mostrar a dica aí de como resolver. Então, nós vamos escolher aí a instalação pelos arquivos de tar, né? Os tarballs, que são já os pacotes compactados. Não vou usar o GitHub para fazer isso. Então, vamos começando aí instalando as dependências. Então, instalamos aí as primeiras dependências, não precisa se preocupar, porque tudo que vai ser necessário vai estar aí nesse script. Então, estou fazendo aí para o Ubuntu. Vamos agora também importar as chaves de segurança da própria Greenbone. Isso aí é importante porque você vai testar cada pacote que baixar para ver se ele é confiável. Não, você está instalando aí um sistema de segurança, né, para escanear vulnerabilidades, então é importante ter esse cuidado. Vamos agora ver as bibliotecas do GVM.
Vamos instalar aqui as dependências para ele. Essas dependências aí são opcionais, mas tudo que for opcional, instale. Não deixe de instalar, porque sempre pode faltar alguma coisa. Então, é melhor ter mais pacotezinhos aí instalado, não vai consumir grandes espaços, do que faltar alguma biblioteca e complica a sua vida na hora das compilações. Agora vamos fazer o download, né, dos pacotes. Depois que você faz o download, você faz a verificação. Então é esse comando, e a saída que der, você vê se está semelhante, né? Ou seja, você tem que ter uma good signature, ou seja, tem que estar batendo esse teste. Então, se der alguma coisa de erro ali, é porque o pacote está alterado, então tem que ver o que está ocorrendo aí nesse download seu. Então, agora, descompactar, né, o pacote. E agora nós vamos entrar criar, né, um diretório ou uma pasta para poder fazer a compilação. Então, repare aí que já deu um primeiro erro. Então, esse erro aí, nesse script, eles não usaram o sudo. Eu não sei se está faltando alguma variável, não descobri, mas eu achei mais fácil, e em cada comando que está faltando o sudo, eu vou acrescentar. Então, repare que com a setinha eu vou subindo para o comando, né? Como é um grupo de comando, né? Você pode subir com a setinha, ou se quiser, aí você pode fazer esse método que eu fiz primeiro, de copiar, colar e escrever o sudo na frente. Eu vou fazer isso aí para cada comando, mas depois vocês vão ver que eu já vou só colocando setinha para cima e dando Ctrl A, eu vou para o início da linha para dar o comando. Então, aí deu o comando errado, eu vou com setinha para cima, e aí dou um Ctrl A, e aí o cursor vai lá para o início. Aí eu já adiciono o sudo. Esse aí eu já escrevi, sudo, e para ficar mais fácil. Esse aí mesmo erro, né? Sempre que der aquele errinho ali de permission denied, é porque está faltando o sudo. E não se preocupem que, como isso aí vai tudo para uma pasta, né, para ser rodado pelo sistema, ele vai rodar mesmo com o direito de superusuário, então não vai interferir, né, na sua instalação. É até melhor que rode tudo com o sudo para ter esse controle. Então agora vai ser só copiar e colar cada comando desse do script. Tem que passar com bastante atenção todos os módulos que vão seguir aí, e copiando, colando. Então não há muito o que explicar aqui nesse procedimento, que é baixar pacote do fonte, compilar e fazer a cópia para o lugar que ele vai rodar. Então o script foi criado aí bem detalhado. Então, os errinhos que está dando aí acontecem, né? Então, para quem já tem intimidade de estar compilando o código-fonte, não haverá grandes problemas. Então, vamos baixar agora aí os pacotes para esse outro módulo. Eu vou, para a gente até não ficar um vídeo aí longo, eu vou dar uma acelerada e só vou parar aí para explicar onde houver alguma coisa que o script deu problema. E agora sempre vai ser desse modo, você vai baixar, verificar, criar os diretórios, né, as pastas, e fazer as compilações e copiar para o local apropriado.
Então, os erros que estão dando, como estão vendo aí, é a parte de permissão. Então, tem que fazer aquele procedimento do sudo, ou tu copia a linha, ou então você repete com a setinha para cima, aí até chegar ao comando, você dá um Ctrl A, escreve na frente, roda de novo. Make, deu erro, sudo na frente, sempre o Ctrl A. O Ctrl A ele vai para o início da linha para você poder colocar o comando. Vou fazer a compilação agora desse módulo, e aí vamos agora tocando aí cada um. Tem que prestar atenção para a sequência ser certinha. Se der erro na sequência, você vai ter problema mais à frente para startar os módulos, que todos eles são integrados um com o outro. Quando der esses erros ali, como vocês estão vendo, não se preocupe também, é mais a informação, é alguma biblioteca diferente que está dando esse problema. Esse agora é o módulo do banco de dados, né, do PostgreSQL, que ele é o que usa para guardar as assinaturas de escaneamento. Agora a gente vai instalar o GSA, que é o assistente de segurança. Então agora a gente chegou aí no módulo do OpenVIS SMB, que é aquele módulo de compartilhamento do Windows, né? Então ele é necessário para você fazer scanner, né, em máquinas que são Windows. Ele só dá um alerta que se você estava instalando aí para o Fedora ou para o CentOS, não tem, né, os pacotes, só tem para o Debian e para o Ubuntu. Agora chegamos no módulo aí do OpenVIS Scanner, e que é ele que realmente vai fazer o scanner das máquinas remotas. E agora a gente vai instalar o OSPD, que é o que vai fazer a comunicação com o scanner. Eu reparei que deu um errinho na parte do Python, principalmente, né, que a gente tem que rodar também com o sudo. E agora nós chegamos aí na instalação do OpenVIS, né, D, que é o daemon, que vai rodar. Só que você tem que prestar atenção que ele já separa aí o Debian do Ubuntu, então você tem que escolher o correto, né? Se você está fazendo com o Debian, use o Debian. No meu caso, eu sou Ubuntu, eu mudo aqui para outra aba, né? E faço o script dessa parte para poder dar certo. Então agora chegamos aí na parte para instalar a ferramenta, né, de feed, que é o que vai baixar as assinaturas lá da Greenbone. Então, esse script você depois vai periodicamente rodar para ter as assinaturas sempre atualizadas. Agora chegou a vez aí do GVM Tools, que são mais algumas ferramentas para poder administrar o sistema. O Redis Server, que é um outro aplicativo, né, que precisa de comunicação interna, que, como vocês viram, são vários módulos rodando. Então, o Redis ele faz essa comunicação entre um e outro. Tem essa parte importante também, que é ajustar as permissões de todas as pastas, né, onde foi instalado cada módulo desse que a gente compilou. Outra parte que é importante é dar direitos aí de superusuário para os módulos que vão estar rodando o OpenVIS.
Chegou a hora, então, de instalar o banco de dados, que, no caso aqui, utiliza o PostgreSQL. Repare aí que tem que ser usado a opção do Ubuntu, porém, vocês vão ver que vai dar um erro. Então, eu vou ver aí o status, né, para ver que geralmente ele já está rodando. Só que ali ele deu como inativo. E quando a gente manda rodar, ele dá esse erro aí que não está encontrando o serviço. Só que o problema aí é mais simples do que parecia, né? Depois que a gente vai investigar, é que a versão que o Ubuntu está usando é a 16 e não a 14. Então deve ser algum errinho ali, né? Que esqueceram ali de atualizar. Então, quando eu dei o status, vocês viram que já estava até rodando o banco de dados. Então, em vez de ali ser o 14, é o 16, o correto. Então, com isso, a gente pode continuar aí a fazer a parte do banco de dados, né, para criar tabelas e usuários. Então, agora a gente vai criar o admin. E repare que ele criou uma senha. Então, é bom você anotar essa senha que vai ser, será usada, né, na parte do login. Ele até ensina ali, como se eu vou sinalizar, você criar uma senha sua, né, também, sem precisar aceitar aquela ali. Mas como eu preferi ele gerar, então tem que guardar para poder ser utilizada no login. Esse outro, essa parte aí, né, do set, a parte do owner, né, do proprietário do feed, então ele ali, na instrução, ele diz para colocar a sua senha de admin. Então, como estou fazendo aí, eu estou tirando essa senha que estava vindo, né, ali do, do script, que é diferente dessa outra. Só que vocês vão ver que ele dá um erro aí desse UID. Então, é estranho, tá aí, ficou meio confuso ali de entender. Mas o que eu fiz? Aí eu copiei esse mesmo comando aí e apliquei ele também. E aí ele já não deu erro. Tudo bem, né? Deve ter sido alguma confusão aí no script aí que ele fez. Então, repare que agora ele já não vai dar mais aquele erro do UID. E agora nós vamos criar, né, os scripts para ser usado o systemd do Ubuntu. E aqui também vocês vão ver que deu mais um pequeno problema, que a variável do build_dir, ela se perdeu aí, não sei como ela não deu mais o local, né, correto. Então vai dar um erro aí na hora que eu for criar esses scripts. Então ele deu ali um permission denied, porque ele não encontrou, né? Até tentei botar um sudo aí, mas também não foi. A coisa continua dando erro. E aí a solução foi procurar ali onde é que estava esse build_dir e repetir o comando de novo aí no terminal. Então, só fazer isso aí, e aí a partir daí você vai conseguir criar todos os scripts necessários, né, para cada módulo ser startado. E o último comando importante é dar o systemctl daemon reload para poder essas cópias aí fazerem efeito. E agora nós vamos fazer a sincronização da feed. Então vou marcar ali aquele comandinho ali, ó, que
que está assinalado aí com o vermelhinho, que você tem que copiar e colar. Então, por algum descuido meu aí, quando eu colei ali, já tinha iniciado, né? O vídeo deu uma cortada, mas é só copiar, colar ali e aguardar essa sincronização. É demorada, vai demorar um pouco, então tem que esperar com calma isso aí terminar. Então terminamos aí o download, né, do feed, realmente é um processo demorado, e aí você vai ter condições de fazer o start, né, dos serviços, né, de cada módulo daquele que a gente compilou aí no nosso servidor. Então, prosseguindo aí no nosso script, a gente vai fazer o start, né, de todos os serviços ou módulos, né, que a gente fez a compilação. Então, a gente faz o start, dá o enable também, para se você der um boot na máquina, você poder já iniciar automaticamente. Então, o comando de status, você vê cada serviço aí se está rodando corretamente. Está no verdinho ali, está beleza, a coisa está funcionando sem problema. Então, todos os serviços estão funcionando corretamente e aí nós podemos fazer, né, o nosso acesso pela primeira vez aí. Então, rodei mais um comando só para fazer o check, né, de 1 a 1 também. E tem a parte dos logs, que é interessante aí para você resolver, né, qualquer problema que esteja dando, qualquer módulo aí que não funcionou corretamente, o log vai te ajudar a descobrir aonde está o problema. Então, eu dei esse comando, né, com o sudo, obviamente, e nós temos que esperar, como ele colocou ali embaixo, né, que seja finalizado o load dos VTs. Então, está ali, ele ainda vai demorar um pouquinho, né, alguns minutos para terminar. Agora ele terminou. Então, ou seja, estaria pronto aí o daemon para você fazendo acesso. Então, depende muito da máquina que você tenha. No caso aí, eu estou usando uma máquina virtual. Você não precisa instalar numa máquina física. Pode tranquilamente colocar numa máquina virtual, só que seu hospedeiro também tem que ter uma quantidade razoável aí de processador e memória. Então a gente vê para cada módulo desse, a gente vê o log e ele diz qual é assim, a entrada que tem que estar no log para confirmar que está rodando corretamente, né, a aplicação. Então ele deu ali o update succeed, né? Então também terminou. Então isso aí seria as sincronizações dos módulos que ele está fazendo, obviamente, com o banco de dados. Então ele baixou aquele feed, né? Aquelas assinaturas, só que ele tem que colocar isso dentro de um banco de dados. E, logicamente, tem indexação, tem uma série de procedimentos para funcionar corretamente. Então, se você está instalando numa máquina, né, física que tem interface gráfica, você no terminal você pode dar aquele comando ali para poder acessar o seu ambiente, né, que ele é todo gráfico. Então, essa fase inicial aí de compilação realmente é mais complicado um pouco.
mas depois vocês vão ver que ele tem uma interface que você vai pelo seu navegador e acessa sem problema o sistema, né, que faz o controle aí dos escaneamentos, das assinaturas. No meu caso especificamente, eu não vou usar no próprio servidor, eu vou fazer de uma máquina, né, que eu estou remota e usar o meu navegador para acessar remotamente o serviço. Então, vocês estão vendo ali que o endereço que ele coloca de acesso é o 127.0.0.1, que é o localhost, ou seja, tem que estar na própria máquina para acessar esse endereço. Então, eu vou abrir aquele arquivo que é do GSAD, como vocês viram ali, e vou trocar para ele escutar na porta, no IP 000, ou seja, qualquer IP que tiver configurado, ele vai estar linkado nela. Então, com isso, permite que um computador que esteja externo acesse internamente aí o seu sistema. Então, vamos dar um reload, né, no daemon. E você precisa também dar um restart naquele serviço que você modificou, do GSAD, exatamente para ele poder estar escutando agora na porta aí do IP que a máquina possui. No caso dessa máquina, a minha é 192.168.145. Então, eu vou abrir aqui o meu navegador e vou digitar o endereço dela, seguido daquela porta que ele informou, a 9392. Então, já acessamos aí, é só agora dar o admin e aquela senha, né, que eu falei anteriormente para vocês guardarem. No meu caso, era aquele númerozão grandão que eu vou colar aí para poder fazer o acesso. Então, como primeiro acesso, nós temos que ir agora ali na parte de administração para verificar se os feeds já estão sincronizados no banco de dados. Então, só clica em administração, clique em feed status, e enquanto tiver aquele update progress, você não vai conseguir iniciar o uso do OpenVIS. Então, tem que aguardar para poder você começar a fazer as configurações. Então, vamos esperar um pouco para iniciar. Como podem observar agora, o nosso feed, né, o status aqui, terminou para todas as assinaturas aqui do NVT, SCAP, CERT. Então, agora você já pode montar o seu primeiro scan de vulnerabilidade da sua rede. Então, vamos aqui no dashboard. Inclusive, aqui ele já coloca já uns gráficos, né, preenchidos. Com as assinaturas que ele já colocou no banco de dados para poder fazer o scan da sua rede. Então, para você montar um scan, então nós vamos vir aqui nessa parte de scans, nas tarefas, né, no tasks, e aqui, para o pessoal mais iniciante, podem usar esse mago, né, da tarefa. Ele vai ajudar o passo a passo aqui de como é que você monta o seu primeiro scan. Então, vamos usar ele aqui. Então, você vai escolher qual é o IP que você quer escanear. Então, pode ser, logicamente, um IP ou um nome de host. Aí você vai decidir. Então, por exemplo, eu vou escolher aqui, não esse IP, mas um outro 116, que é uma storage que eu tenho aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele, a partir daqui, ele já cria toda o scan o que ele acha melhor, né? Então, eu vou dar já um start e aí ele já vai iniciar esse scan dessa máquina. Então, eu posso colocar aqui uma visão, né,
de como é que está sendo procedido o scan. Ele coloca primeiro numa fila. Então vamos aguardar um pouquinho aí para ver se já vai ter alguma informação. Aqui ele já mudou para running, né? Ou seja, ele já está rodando o scan contra esse IP address aqui, que é o de uma storage de rede. Então aqui ele já coloca aqui umas informações de configurações, né, que chamam de full e fast. Então ele vai escanear dentro desses requisitos, né, de portas. Então já são o padrão que ele cria nessa parte. No cheque de vulnerabilidades ele já coloca alguns aqui também, na parte de preferências. Então aqui ele vai, dentro das assinaturas, né, que ele fez ali dentro do feed, ele vai, obviamente, passar por cada uma dessas e testando o seu host que você escolheu. Então vamos voltar aqui de novo nas tasks. E depois, quando ele terminar, ele vai gravar um relatório. Aí nesse númerozinho 1 aqui, ó, vai ficar as informações do que ele conseguiu. Como ainda não terminou, o reporte ainda está vazio. Então aqui já nos resultados, né, ele já vai colocando alguma informação, já vai preenchendo. As vulnerabilidades também que ele possa encontrar. Então vamos aguardar aqui para ver o que ele vai encontrar de vulnerabilidades nesse host. Você pode também, simultaneamente, criar outras tarefas, né? Então você iria aqui e criaria aqui uma nova tarefa, ou pelo Task Wizard, ou por a parte avançada do Task Wizard. Vamos usar essa aqui para vocês verem que já tem mais um pouquinho de informações. Então, o nome da tarefa, né, que ele pergunta, vamos deixar essa aqui mesmo. A parte de configuração de scan, eu vou depois passar para vocês olharem. Então a gente pode ter aqui só para descobrir os hosts de uma rede, né? E os sistemas que estão logando também, rodando, né, na sua rede. Então o mais comum para ver vulnerabilidade é esse full infest. Aqui você coloca aqui os seus hosts. Então, por exemplo, se eu posso colocar ou uma rede, posso colocar nesse formato aqui, ou montar uma lista. Então, vou escanear essa máquina aqui, aí eu posso separar por vírgulas e colocar outra máquina. Então, você pode começar imediatamente, né, o scan, ou você pode criar aqui uma agenda, né, para ele startar em determinado horário. Aqui você pode também usar credenciais de SSH, que aí ele vai tentar acessar por SSH o host e fazer até algumas scanners mais avançados, né? E aqui é a credencial do SMB, que é aquele sistema do Samba, né? O sistema do Windows de compartilhamento de arquivo. Então, se você tiver numa rede Windows, você pode criar essas credenciais para poder ele também testar. Logicamente que aqui, como está um tracinho, você vai ter que depois aqui nas configurações fazer essa criação. Então aqui nesse Advanced ele só dá poucas opções. E você pode já começar esse scan. Então você só dá um Create aqui e ele já vai começar a realizar o scan daquelas duas máquinas que eu coloquei. Então, reparem que esse aqui ó, já atingiu 6%.
Então, dependendo da sua máquina, pode ser um pouco lento aí esse scan. E depende também do tamanho da sua rede. Então, as ações aqui que nós temos, né, você pode parar o scan. Então, se você para, você pode prosseguir. Logicamente, se você parar também, você pode deletar. Aqui você pode editar a task, logicamente, se ela já está rodando, já não dá mais para editar. Então, você pode clonar uma task, ou seja, eu quero aproveitar alguma informação, algum dado que eu configurei, eu clico aqui e clono ela. E esse último aqui é exportar a task para um arquivo e você usar em outro OpenVise, aí, outra máquina que você tenha na sua rede ou até em outro local. Ele tem muitas outras possibilidades que a gente vai passar aqui, até para vocês verem o que ele poderia fazer, né? Logicamente, não tem condições de bater tudo, que ele é um software bem complexo e com muitas facilidades aí e configurações em que você pode estar usando. Vamos então esperar aqui, aguardando esses dois scanners, né, de um host e aqui de 2. E aí para a gente já ver o relatório e o resultado. Chegamos ao final aqui de uma das tasks, né, de uma das tarefas, foi completada. A outra ainda está quase acabando. Então a gente já pode até já olhar essa aqui, que tinha 2 hosts. Então vou aqui nos reportes, vou clicar, e aqui eu vou entrar dentro do report. Então vocês vão ver aqui que você tem os resultados nesta aba aqui. Então o que ele coloca? Ele coloca por grau de gravidade, né, ou severidade, e ele faz uma descrição da vulnerabilidade que ele está encontrando. Então, nesse caso aqui, como eu tenho uma câmera, né, já bem antiga da Foscam, ele encontrou essa vulnerabilidade aqui no certificado SSL. Então, se você quiser saber mais alguma informação, você clica aqui e aí ele abre aqui o que ele encontrou, né? Dão algumas soluções, né? Update. Então, com isso aí você tem como saber se tem algum dispositivo na sua rede com problema. Aqui na parte dos hosts, que ele listou, né, as 2 máquinas que foi feita o scan, as portas, né, que ele usou para fazer esses scans e encontrou vulnerabilidade. Aqui as aplicações, que ele também encontrou abertas, né? Então ele já te mostra aqui. Então, nesse caso aqui, ele está falando que viu um webmin, né? Mas não encontrou nada por enquanto. Os sistemas operacionais que estavam rodando, ele identifica também. Então, no caso do Ubuntu, né, foi uma máquina 33 que ele conseguiu detectar isso aí. Vou voltar aqui de novo nos reportes. Os CVEs que ele analisou, em que ele encontrou alguma vulnerabilidade. Aqui também ele mostra, né, todos os certificados, então, para mostrar, né, que está desatualizado. Então, por exemplo, esse aqui está desde 2018, não é atualizado, mas porque o dispositivo já é antigo, né? Mensagens de erros que ocorreram, né? Pode ser que alguma scan que ele fez, né, por exemplo, de SSH, deu timeout, então ele não prossegue, né? Então, esse foi um relatório de 2 hosts que eu coloquei, e esse aqui ainda está rodando, mas você já consegue ver alguma coisa também. Você abre e aqui você já consegue ver nos resultados
Então é uma storage da Synology, então que ele fala que está com uma vulnerabilidade aqui conhecida. Então vamos abrir aqui para ver o que é. Então um atacante aqui ele pode fazer um ataque, né, de negação de serviço e pode obter informações e usuários remotos autenticados, né, podem obter privilégios sem ter o consentimento. Não é tão grave porque não permite aquele acesso sem senha, só para quem está autenticado. Mas quem tiver autenticado e não for de confiável pode lhe dar problema também. E aqui vem outros, não seria vulnerabilidade, mas outros problemas que ele encontrou. Então, por exemplo, um FTP em que deixa passar a senha, né, em claro. Então ele faz um teste e percebe que a senha está passando em claro. Aqui o algoritmo do SSH é fraco, então não é tão sério, ele já bota aqui como azulzinho. Então essa aqui seria a parte mais rápida, né, de você fazer um scan da sua rede usando os wizards. Mas é possível também você, nas configurações, criar outras tarefas, né, para poder fazer um scanner mais personalizado. Então, o que você vai fazer basicamente? Então, por exemplo, aqui nos targets, ele já colocou o que você montou pelo wizard. Mas eu posso montar aqui, ó, eu clico aqui, um novo target, então bota aqui, rede interna. Então você pode colocar aqui manual, né? Então eu quero escanear toda essa minha rede interna aqui. Eu posso excluir algum host que eu queira. Permitir, né, que o scan seja feito simultaneamente. Então, se você tem uma máquina boa, pode deixar aqui em ES mesmo. E aqui a lista de portas, né, que a gente vai ver depois. Então você pode colocar todas as portas TCP e UDP, ou só TCP, ou todas as TCP e as principais, né, as 100 principais que o Nmap usa de UDP. Então você escolhe aqui. Então você pode montar uma lista tua. Se quiser, eu quero todas as portas TCP e UDP. Aí você vai criar isso aqui depois na outra parte da configuração. Mas normalmente eu coloco essa aqui, né? Todos os TCP e o top 100 do Nmap. Aqui você pode fazer o scanner para ver se o host está vivo, né? É o teste. Primeiro ele vai ver se o host está vivo. Você botou toda a rede, então tem IP aqui que não tá offline, né? Não tem nem máquina. Então antes ele faz uma descoberta das máquinas que tem na sua rede. Então você pode fazer pelo padrão, ou por ping, né, ou pelo ARP. Aqui você vai ver o que é melhor para você. Então na sua rede mesmo, pode deixar o config, o default, né, o padrão. E aqui, como vocês viram, eu posso colocar aqui já também as credenciais que ele vai utilizar. Inclusive até aqui para o SNMP, que é um protocolo de gerência, então você tem que depois configurar todas essas senhas. Aqui vê a parte do IP reverso para ele tentar descobrir o nome das máquinas. Então, basicamente é isso que você vai configurar no seu target. Então, criei aqui o target da rede interna. Aqui a lista de portas, né? Como eu falei, você pode criar aqui uma listinha para você colocar todas as portas TCP e UDP. Logicamente você vai sobrecarregar. Então, por exemplo, todas as TCP e o top 100 que eu usei. Então,
Ele vai passar em 65.635 portas do TCP e mais 100 do UDP. Então, esse aqui já bate bem. As credenciais, né, que a gente viu, que você pode montar tanto para o SSH, para o SNMP, então você vai colocando aqui. Aqui, como eu falei, são os tipos, né, de scan que ele vai utilizar. Então, vocês viram o full e fast, então você pode criar o teu aqui. Então, pode fazer aqui todo o CVE, ou então coloca também só o OpenVAS Default. Você vai escolhendo aqui o que você queira e que lhe atenda mais. Então é bem configurado. Alertas, você pode criar alertas também, para que se tiver descoberta aí de alguma vulnerabilidade séria, ele vai poder te mandar um e-mail, né? Então é bem interessante, que aí você vai deixar rodando e não precisa ficar monitorando. Se ele encontrar, ele te avisa por um e-mail. Aqui os agendamentos, que você pode criar, né, para você startar especificamente no horário a task. E aqui a parte de configuração dos reports. Então, vocês vão ver aqui nos formatos, eu posso depois criar exportar, né, todo aquele resultado em um PDF ou um XML, até para você poder ler isso numa página web ou mandar como informação para alguém. Aqui os scanners, né, que ele tem já instalado dentro dele. Se você criar mais algum, ele vai aparecer aqui também. E algum filtro aí que você queira fazer, né, de alerta, de grupo, aí você vai escolher o tipo de filtragem que quer. E aqui tags é só para você colocar aí avisos, né, valores, para poder diferenciar alguma informação. Então, com essa configuração feita, aí na task aqui você teria condições de criar uma task bem personalizada. Então, vou colocar aqui levantamento da rede. Um comentário. Aí aqui, ó, tá vendo? Aparece aqui o que eu criei anteriormente. Então, a rede interna, não vou querer agendar nada. O scanner que eu vou utilizar do próprio OpenVAS, a configuração do scan é a full e fast. As ordens do host eu posso colocar randômica, né? E aqui, ó, o número máximo, né, de execuções concorrentes. Então, se a tua máquina é boa, você pode aumentar para ser mais rápido. Então, vou botar aqui 8. E o máximo, né, que eu vou colocar para minha máquina fazer seria 40. Então, já montei aqui uma task, vou salvar, e agora ela aparece aqui. Então, para rodar, só eu clicar aqui nesse botãozinho, ou se eu não quero rodar ou quero modificar, eu venho aqui no editar, e você pode também editar aqui. Eu quero só descobrir os hosts da minha rede, não quero escanear nada. Então, modifiquei, e agora eu posso rodar aqui minha task. Então é interessante que aqui você pode fazer um levantamento da rede, e aí você pode, logicamente, só escanear as máquinas que estão no ar. Vamos dar uma olhadinha aqui do que ele já conseguiu. Então aqui ele já está levantando os hosts da rede. Então aqui o que ele já encontrou. Se tiver alguma porta aberta, ele também vai mostrar. Ele não está escaneando aqui não, ele só está fazendo um levantamento
dos hosts da rede. Então é bem completo esse OpenVICE. O nível de dificuldade dele é maior, né, do que o Nmap. Porém, você tem muita coisa aqui que você pode estar fazendo e automatizando para descobrir vulnerabilidades na sua rede. Então é isso aí, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa interessante que queira saber, aí deixe nos comentários, que a gente, dependendo aí do que o pessoal quer, a gente pode fazer mais um vídeo detalhando o OpenVICE para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Então recomende aí aos amigos. Não deixe de dar o like, se inscrever no canal. E até uma próxima. Um grande abraço para vocês.